O Livro Negro do Comunismo é um best-seller internacional que conta os crimes, terror e repressão do comunismo. Eu farei a resenha deste livro em capítulos, já que fazer em apenas um vídeo vai ficar inviável, porque o livro é muito extenso, é um calhamaço de 939 páginas, pois eu não farei uma resenha como a Tatiana Filtrin e outros profissionais fazem. Eu farei um resumão, posso dizer assim, da mesma forma que eu fiz com Julia e a Lâmina da Assassina, em que eu vou lendo o livro, redigitando, tirando apenas algumas palavras, uma frase ou outra, que não altera nada ao contexto e nem diminui a importância da história. Eu farei hoje a apresentação e o primeiro capítulo, mas eu vou começar mostrando algumas fotos que os autores colocaram neste livro. Eu vou lendo a legenda e postando a foto aí no vídeo para vocês assistirem, começando por essa daqui. Em Moscou, 1936. Stalin na companhia da esquerda para a direita de Khrushchev, que se destacou na repressão à Ucrânia. Zhdanov, o ideólogo que após a guerra lançará a campanha contra o cosmopolitismo. Kaganovich, comissário das estradas de ferro. Voroshilov, comissário para a defesa. Molotov, o principal auxiliar de Stalin, morto em 1986. Kalinin e o Marechal Tuchakevsky, liquidado em 1937. Na segunda fileira, Malenkov, Bulganin e Helena Stasova, que calcionou a política de Vod, no interior do Cominter. Ao desencadear uma guerra civil, os bolcheviques abrem caminho para uma violência inaudita. Em Otia, 1918, um oficial polonês é pendurado e empalado pelos soldados do então nascente Exército Vermelho. Kiev, 1919. Após a retirada do Exército Vermelho, os cadáveres das vítimas tchecas são exumados na rua Sadovaia, número 5, onde funcionavam dos centros de instrumentos do terror bolchevique. Consequências da guerra civil e da política bolchevique em relação ao campo. Uma terrível fome devasta as regiões do rio Volga. Em 1921 e 1922, ela acarreta a morte de 5 milhões de pessoas, e as crianças são as suas primeiras vítimas. Lenin é obrigado a aceitar a ajuda do exterior. Trens vêm em socorro trazendo os víveres que foram enviados pela Cruz Vermelha, o Comitê Nassim ou American Relief Administration. Os intelectuais russos que participam da organização de ajuda serão presos sob suas ordens e condenados à morte. Finalmente, por meio da intervenção de F. Nansen, eles são banidos da Rússia. Em 1930 e 1931, os camponeses resistem à coletivização. Eles enfrentam os guardas vermelhos que chegam para se apoderar das colheitas e depois se refugiam nas florestas. Para desabrigá-los, as tropas da GPU não hesitam em provocar incêndios. O canteiro de trabalho do Canal Báltico, o Mar Branco, o Bielomor Canal, empreendimentos faraônicos onde dezenas de milhares de prisioneiros encontram a morte em 1932 e 1933. Inaugurado em grande pompa por Stalin e seus acólitos, o canal se mostra inutilizável. Para coletivizar as terras, o grande assalto contra camponeses, Stalin utiliza a arma da fome, em particular contra os ucranianos. Estima-se que sua política causou 6 milhões de vítimas. Em Kharkov, em 1933, a morte cotidiana deixa os passantes indiferentes. Os casos de canibalismo são tão frequentes que o governo manda imprimir um cartaz que proclama: comer seu filho é um ato bárbaro. Walk, Estônia, 1919. Os bolcheviques que tentam tomar o poder executam seus reféns escolhidos entre as elites. Eles se retiram e deixam para trás centenas de cadáveres. O extermínio dos adversários políticos ou de grupos sociais inteiros é necessário para que se vença a guerra civil. Esses massacres prefiguram as grandes deportações que atingiram os povos bálticos em 1940 e 1941 e depois em 1944 e 1945. Em 20 de agosto de 1940, Ramon Mercader, agente do Departamento de Missões Especiais, uma unidade particular do NKVD, atinge Leon Trotsky na cabeça com um tiro de pistola. Trotsky morre no dia seguinte. Stalin confiou pessoalmente a missão de eliminar o chefe da Quarta Internacional a Pavel Sudoplatov à esquerda em 1942, que era quem dirigia esse departamento na ocasião. Katyn, Rússia, abril de 1943. Os alemães descobrem em fossas cadáveres de 4.500 oficiais poloneses. Uma comissão da Cruz Vermelha conclui que eles foram executados pelos soviéticos na primavera de 1940. No total, houve cerca de 25 mil desaparecidos. Símbolo da morte em massa, Katyn é também o símbolo da mentira denegatória até 1989.
pois o governo comunista da Polônia e os comunistas do mundo inteiro atribuíram o massacre aos alemães. Vinícius, na Ucrânia, em junho de 1943. Fossas datando de 1937 e 1939, contendo várias centenas de cadáveres, são abertas. Em sua localização, as autoridades haviam instalado um parque de cultura e de repouso e um teatro de verão. Em Jitomir, Kamenesk, Podolsky, etc., fossas semelhantes são descobertas. Ainda hoje, tais descobertas macabras são correntes. No verão de 1997, 1.100 corpos foram exumados perto de São Petersburgo e outras 9.000 em ossuário na floresta na Carélia. Monumento erigido em 1996 em Varsóvia, homenageando poloneses, católicos e judeus deportados para o Grande Norte, para a Sibéria, para o Cazaquistão, etc., em 1939 e 1941 e depois em 1944 e 1945. Os, abre aspas, inimigos do povo, fecha aspas, isto é, os que são assim designados pelos bandos de fanáticos são humilhados, maltratados e muitas vezes assassinados. Aqui, um camponês rico é abatido por ter, entre aspas, explorado os camponeses. Após a queda do regime de Pol Pot, o novo governo pró-vietnamita cria um museu do genocídio onde são expostos milhares de crânios de vítimas não identificados do terror Khmer Vermelho. A execução de um contra-revolucionário é uma ocasião para os comunistas de fazer apelo à pedagogia do terror para impor seu sistema político e social. Na primavera de 1968, o Vietnã do Norte lança uma ofensiva de grande envergadura contra o Sul. O exército Viet Minh toma a cidade de Hue. Quando as forças sul-vietnamitas reconquistam a cidade, são descobertas imensas valas com cadáveres. Entrincheirados atrás dos campos de minas, os Khmers vermelhos ainda refugiam-se no Camboja. É o país que possui o maior número de mutilados, sobretudo entre os adolescentes e as crianças. Em 27 de dezembro de 1979, as tropas soviéticas entram no Afeganistão respondendo ao apelo dos comunistas incapazes de manter o controle da situação. Começa então uma das guerras coloniais mais violentas. Chocando-se contra uma resistência geral, os soviéticos utilizam a tática da terra queimada, destruindo cidades e povoados. As crianças são as primeiras vítimas das minas antipessoais. Em 10 anos, o Exército Vermelho faz em torno de 1,5 milhão de vítimas, das quais 90% eram civis. Bem, vamos então à apresentação e ao primeiro capítulo intitulado Crimes do Comunismo. O Livro Negro do Comunismo é um livro de história contemporânea. Há fotografias e legendas de brutalidade chocante. Nele se contém um balanço, o primeiro grande e abrangente em escala mundial, fundamentado, comentado, que leva ao total de 100 milhões de mortos de responsabilidade do comunismo. Para essa portentosa cifra contribuíram desde a União Soviética com 20 milhões, a China com um recorde de 65 milhões, a Europa Ocidental e o Vietnã com 1 milhão cada um, a Coreia do Norte e o Camboja, ambos com 2 milhões, a África com 1 milhão e 700 mil e o Afeganistão com 1 milhão e meio. A América Latina entra com modestos 150 mil mortos. Aos que dizem serem esses números exagerados, responde Eric Hobsbawm, historiador e ex-comunista, bem conhecido no Brasil. Abre aspas. Mesmo que as cifras caíssem pela metade, seriam moralmente inaceitáveis. Fecha aspas. O Livro Negro é a obra de várias e competentes mãos de autores de biografia irretocável. Pesquisadores, historiadores, jornalistas, universitários, eles têm experiência profissional e títulos acadêmicos suficientes para realizar o empreendimento a que se propuseram. É lamentável que a história dos crimes comunistas tenha esperado até o fim do século XX para ser escrita. As razões do retardo eles corajosamente explicam. A história é a ciência da infelicidade dos homens. O século de violência, que foi o século XX, confirma essa fórmula de maneira eloquente. Não resta dúvida de que, a respeito de violência, o século XX ultrapassou seus predecessores. Esse foi o século das grandes catástrofes humanas. 2 guerras mundiais, o nazismo, tragédias como a da Armênia, Ruanda, a Itália de Mussolini e outras. O comunismo insere-se nessa faixa de tempo histórico transbordante de tragédias, se tornando um dos fenômenos mais importantes do século XX. Como filosofia política, o comunismo existe há séculos, quem sabe há milênios, pois foi Platão quem, em A República, fundou a ideia de uma cidade ideal onde os homens não seriam corrompidos pelo dinheiro e pelo poder, onde a sabedoria, a razão e a justiça comandariam.
Não foi um pensador e estadista tão eminente quanto Sir Thomas More, chanceler da Inglaterra em 1530, autor da famosa Utopia e morto sobre o machado do carrasco de Henrique XVIII, um outro precursor da ideia dessa cidade ideal? O método tópico parece perfeitamente legítimo como um instrumento crítico da sociedade e da democracia. O comunismo bem real, que existiu numa determinada época em determinados países, foi encarnado por líderes célebres como Stalin, Mao, Lenin, Ho Chi Minh, Castro e etc. E mais próximos da história política francesa por Maurice Thorez, Jacques Duclos e Georges Marchais. O comunismo impõe o terror como modo de governo. Os espíritos ressentidos ou escoláticos sempre poderão sustentar que o comunismo real não tem nada a ver com o comunismo ideal. Como escreve Inácio Siloni, abre aspas, na verdade, as revoluções são como as árvores, elas são reconhecidas através de seus frutos. Fecha aspas. Não foi sem razão que os social-democratas russos, conhecidos como bolcheviques, decidiram em novembro de 1917 chamar a si próprios de comunistas? Excedendo os crimes individuais, os massacres pontuais, as circunstâncias, os regimes comunistas erigiram, para assegurar o poder, o crime de massa como verdadeiro sistema de governo. Após o terror perder o seu vigor no leste europeu, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e na China, o regime passou a ser gerido na forma de repressão cotidiana, censurando todos os meios de comunicação, controlando as fronteiras e expulsando os dissidentes. Mas a memória do terror continuou a assegurar a eficácia da ameaça repressiva. Em nenhum lugar a experiência comunista escapou a essa lei de terror e ameaça, nem na China do Grande Timoneiro, nem na Coreia de Kim Il-sung, nem mesmo no Vietnã do gentil Tio Ho ou em Cuba do flamejante Fidel Castro, ladeado por Che Guevara. Os crimes comunistas eram sustentados por uma legalidade sustentadas por instituições pertencentes aos regimes videntes. Isso foi algo que aconteceu também com o nazismo. Os regimes comunistas, claro, não assumem a sua dimensão criminosa. Eles se consideram como uma luta de classe sob várias formas. Entretanto, os arquivos e os testemunhos abundantes mostram que o terror foi, desde a sua origem, uma das dimensões fundamentais do comunismo moderno. Falaremos dos inúmeros crimes que o comunismo cometeu. Inicialmente, crimes contra a vida, crimes contra a cultura universal e contra as culturas nacionais. Stalin ordenou a demolição de centenas de igrejas em Moscou. Ceausescu destruiu o coração histórico de Bucareste. Pol Pot desmontou pedra por pedra a Catedral de Phnom Penh. Tesouros inestimáveis foram queimados ou quebrados pelas guardas vermelhas. Porém, por mais graves que tenham sido essas destruições, elas não pesam em face do assassinato em massa de homens, mulheres e crianças. Execuções por diversos meios: fuzilamento, enforcamento, afogamento, espancamento e, em alguns casos, gás de combate, veneno ou acidente de automóvel, destruição pela fome, o frio e a tortura. Os números dão a dimensão da grandeza e permitem sentir a gravidade do assunto. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 20 milhões de mortos. Na China, 65 milhões de mortos. No Vietnã, 1 milhão de mortos. No Camboja, 2 milhões de mortos. No leste europeu, 1 milhão de mortos. Na América Latina, 150 mil mortos. Na África, 1 milhão e 700 mil mortos. No Afeganistão, 1 milhão e meio de mortos. Movimento Comunista Internacional e partidos comunistas fora do poder, 10 milhões de mortos. O total se aproxima da faixa dos 100 milhões de mortos. A questão do crime cometido por um Estado foi tratada pela primeira vez do ponto de vista jurídico em 1945 no Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes nazistas. A natureza desses crimes foi definida como 3 crimes maiores: os crimes contra a paz, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade. São exatamente as mesmas categorias dos crimes cometidos sobre o regime de Lenin e Stalin. Stalin cometeu esse tipo de crime quando negociou secretamente com Hitler através dos tratados de 23 de agosto e de 23 de setembro de 1939 a partilha da Polônia e a anexação dos países bálticos, da Bucovina do Norte e da Bessarabia. O Tratado de 23 de agosto provocou diretamente o início da Segunda Guerra Mundial. O ataque imprevisto da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul em 25 de junho de 1950 e a intervenção maciça do exército na China comunista são atos da mesma ordem.
além do golpe de Estado comunista no Afeganistão, que acarretou em 27 de dezembro de 1979 uma intervenção militar maciça na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, inaugurando uma guerra que ainda não terminou. Stalin ordenou numerosos crimes de guerra, sendo a execução de quase todos os oficiais poloneses e aprisionados em 1939, dos quais 4.500 mortos em Katyn são apenas um episódio. E outros crimes de amplitude ainda maior, como assassinato e morte no Gulag, que é o nome dado aos campos de concentração na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de centenas de milhares de militares alemães aprisionados em 1943 e 1945. Isso acrescenta-se aos estupros em massas de mulheres pelos soldados do Exército Vermelho. É uma barbárie demoníaca, já que consiste pela própria utilizar para os seus fins todos os meios materiais postos à disposição dos homens pela ciência contemporânea. As distorções nazistas levaram o Tribunal de Nuremberg a redefinir a noção de seu artigo 6º, abre aspas, o assassinato, o extermínio, a escravidão, a deportação e todo o ato inumano cometido contra toda e qualquer população civil, ou ainda perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos, quer esses crimes violem ou não o direito interno do país onde forem perpetrados. Fecha aspas. Porém, a competência do tribunal estava limitada aos crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Era então indispensável ampliar a noção jurídica às situações não implicadas nessa guerra. O novo Código Penal francês, adotado em 23 de julho de 1992, define assim o crime contra a humanidade. Abre aspas. A deportação, a escravidão ou a prática maciça e sistemática de execuções sumárias, de sequestro de pessoas seguido de sua desaparição, da tortura ou de atos inumanos inspirados por motivos políticos, filosóficos, raciais ou religiosos e organizados em execução de um plano que atinja a um grupo de população civil. Fecha aspas. Os regimes comunistas trabalharam, abre aspas, em nome de um Estado praticante de uma política e de uma política hegemonia ideológica. Fecha aspas. É exatamente em nome de uma doutrina, fundamento lógico do sistema, que foram massacrados dezenas de milhares de inocentes. A intolerância ativa fazia parte do programa posto em prática. Após o extermínio dos judeus pelos nazistas, o novo Código Penal francês de 1948 deu ao genocídio uma definição mais ampla. Abre aspas. O fato, a execução de um plano concentrado que tenda à destruição total ou parcial de um grupo nacional, étnico, racial, religioso ou de um grupo determinado a partir de qualquer outro critério arbitrário. Fecha aspas. A definição francesa sublinha que o genocídio não é sempre do mesmo tipo, racial como no caso dos judeus, e que também pode visar grupos sociais. Desde o início, Lenin e seus camaradas se situaram no contexto de uma guerra de classes sem perdão, na qual o adversário político, ideológico ou mesmo a população recalcitrante eram considerados e tratados como inimigos e deveriam ser exterminados. Os bolcheviques decidiram eliminar legalmente, mas também fisicamente, toda a oposição ou toda a resistência, e mesmo a mais passiva ao seu poder hegemônico, não somente quando esta era formada por grupos e adversários políticos, mas também por grupos sociais como a nobreza, a burguesia, a inteligência, a igreja, os oficiais, os policiais, etc., conferindo uma dimensão de genocídio a esses atos. Quanto à Grande Fome Ucraniana de 1932 e 1933, relacionada à resistência das populações rurais à coletivização forçada, ela em poucos meses provocou a morte de 6 milhões de pessoas. Aqui, o genocídio da classe junta-se ao genocídio da raça. Matar de fome uma criança polaca ucraniana coagida à indigência pelo regime stalinista, assim como matar de fome uma criança judia de Varsóvia coagida pelo regime nazista. Destaca-se uma particularidade de muitos regimes comunistas: a utilização sistemática da arma da fome. O regime tende a controlar o estoque de comida disponível e, por um sistema de racionamento, só o distribui por mérito ou demérito de uns e de outros. Lembremos-nos de que, no período posterior a 1918, somente os países comunistas conheceram essa grande fome que levou à morte centenas de milhões de pessoas. Ainda nessa última década, dois países da África que se dizem marxista-leninistas, a Etiópia e o Moçambique, sofreram dessas indigências assassinas. Vejamos um balanço global desses crimes.
fuzilamento de dezenas de milhares de reféns ou de pessoas aprisionadas sem julgamento e massacre de centenas de milhares de trabalhadores revoltados entre 1918 e 1922. A fome de 1922 provocando a morte de 5 milhões de pessoas. Execução e deportação dos caçacos da região do Dom em 1920. Assassinato de dezenas de milhares de pessoas em campos de concentração entre 1919 e 1930. Execução de cerca de 690 mil pessoas por ocasião do Grande Expurgo de 1937 e 1938. Deportação de 2 milhões de kulaks ou supostos kulaks em 1930 e 1932. Destruição por fome provocada e não socorrida de 6 milhões de ucranianos em 1932 e 1933. Deportação de centenas de milhares de poloneses, ucranianos, bálticos, moldávios e bessarábios em 1939 a 1941 e, posteriormente, em 1944 e 1945. Deportação dos alemães em voga em 1941. Deportação abandono dos tártaros da Crimeia em 1943. Deportação abandono dos chechênios em 1944. Deportação abandono das populações urbanas no Camboja entre 1975 e 1978. Lenta destruição dos tibetanos pelos chineses desde 1950. Joseph Berger, antigo membro do Cominter e conhecedor dos campos de concentração, cita a carta recebida de uma antiga deportada do Gulag, mas que permaneceu membro do partido após ter retornado dos campos de concentração. Os comunistas de minha geração aceitaram a autoridade de Stalin. Eles aprovaram seus crimes. Isso vale não somente para os comunistas soviéticos, mas também para aqueles do mundo inteiro, e essa nódoa nos marca individual e coletivamente. Só podemos apagá-la fazendo com que isso nunca mais se reproduza. A verdade é que todos nós, inclusive os que estavam mais próximos a Stalin, fizemos dos crimes o contrário do que eles realmente eram. Nós os consideramos uma importante contribuição para a vitória do socialismo. Acreditamos que tudo o que fortaleça a potência política do Partido Comunista na União Soviética e no mundo era uma vitória para o socialismo. Por sua vez, Berger desenvolve essa afirmação, abre aspas, estimo que podemos condenar a atitude daqueles que aceitaram a política de Stalin e aqueles com postos mais elevados podiam opor-se a seus desejos. Fecha aspas. Berger tem a desculpa de ter estado na União Soviética e, portanto, de ter sido tragado pela máquina infernal sem poder escapar dela. Mas os comunistas da Europa Ocidental, que não sofriam nenhum constrangimento direto do, abre aspas, comissariado para os negócios interiores, fecha aspas, que cegueira fez com que continuassem fazendo apologia do sistema e de seu chefe? A ideologia comunista propõe a imagem de uma sociedade melhor e nos incita a desejá-la. Além do mais, a sociedade comunista priva o indivíduo de suas responsabilidades. Ora, a responsabilidade é frequentemente um fardo pesado a ser carregado. A atração pelo sistema autoritário provém de um certo medo da liberdade e da responsabilidade, o que explica a popularidade de todos os regimes autoritários. Jean Stein definiu o fenômeno stalinista como uma mistura de tirania grega e o despotismo oriental. Para uma melhor compreensão, pode-se inicialmente evocar a tradição russa da opressão. Os bolcheviques combatiam o regime terrorista dos czar, que empalidece diante dos horrores do bolchevismo no poder. O czar denunciava os prisioneiros diante de uma verdadeira justiça. A defesa podia exprimir-se tanto quanto ou ainda mais do que a acusação. Os prisioneiros e condenados se beneficiavam de uma regulamentação nas prisões e o regime de deportação era relativamente leve. Os deportados podiam partir com suas famílias, ler e escrever o que quisessem, caçar, pescar e se encontrarem nos momentos de lazer com seus companheiros de infortúnio. Lenin e Stalin puderam experimentar essa situação pessoalmente. Mesmo as recordações da Casa dos Mortos de Dostoiévski, que tanto chocaram a opinião pública na época de sua publicação, parecem anódidas em face dos horrores do comunismo. De 1825 a 1917, o número total de pessoas condenadas à morte nesse país por sua opinião ou sua ação política foi de 6.330. Quantidade que já havia sido ultrapassada pelos bolcheviques em março de 1919, após somente 4 meses de serviço no poder. O balanço da repressão czarista é, assim, sem paralelo com o terror comunista. O terror nazista visou alguns grupos oponentes ao regime,
Comunistas, socialistas, anarquistas, alguns sindicalistas foram reprimidos de maneira aberta, encarcerados em prisões e internados em campos de concentração. De 1933 a 1939, aproximadamente 20 mil militares de esquerda foram assassinados com ou sem julgamento nos campos e prisões, sem falar dos acertos de contas internos ao nazismo, como, abre aspas, a Noite dos Punhais, fecha aspas, em junho de 1934. Outra categoria de vítimas destinadas à morte foram os alemães que não correspondiam a critérios raciais do grande ariano loiro, doentes mentais, deficientes físicos e idosos. Hitler executou 70 mil alemães asfixiados por gás entre o fim de 1939 e o início de 1941, até que as igrejas protestassem e o programa fosse encerrado. Os métodos de asfixia por gás aperfeiçoados são os que foram aplicados no terceiro grupo de vítimas, os judeus. Foi somente com a guerra e o ataque à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que se desencadeou o terror nazista, cujo balanço é o seguinte: 15 milhões de civis mortos nos países ocupados, 5 milhões e 100 mil judeus, 3 milhões e 300 mil de prisioneiros de guerra soviéticos, 1 milhão e 100 mil deportados mortos nos campos, várias centenas de milhares de ciganos, 8 milhões de pessoas destinadas a trabalhos forçados e 1 milhão e 600 mil detentos sobreviventes em campos de concentração. O terror nazista chocou o mundo por ter inicialmente atingido os europeus e pela revelação do genocídio dos judeus por seu caráter de aparência irracional, sua dimensão racista e o radicalismo do crime. Fazendo uma comparação, os fatos mostram que os regimes comunistas cometeram crimes a aproximadamente 100 milhões de pessoas contra 25 milhões de pessoas atingidas pelo nazismo. Essa simples constatação deve provocar uma reflexão comparativa entre o regime que foi considerado, a partir de 1945, o regime mais criminoso do século, que foi o nazismo. O sistema comunista até hoje está no poder em alguns países, mantendo adeptos no mundo inteiro. Mesmo que muitos comunistas tenham reconhecido tardiamente os crimes de Stalin, eles não abandonaram os princípios de Lenin. Os métodos postos em prática por Lenin e sistematizados por Stalin não somente lembram os métodos nazistas, como também lhes são anteriores. Rudolf Ruiz, encarregado de criar o campo de Auschwitz e também seu futuro comandante, sustentou afirmações de que a direção da segurança fizera chegar aos comandantes dos campos nazistas uma detalhada documentação sobre os campos de concentração russos, com todos os detalhes e as condições reinantes do local. Da mesma forma que os nazistas diziam que os judeus não eram seres humanos, os escritores e o próprio Stalin diziam que os kulaks eram parasitas e acrescentavam que, para matá-los, seria preciso declarar que eles não eram seres humanos. E a respeito do extermínio de crianças kulaks, é como os nazistas que assassinavam as crianças judias nas câmaras de gás diziam: vocês não têm direito de viver, vocês são judeus. A sociedade nazista futura deveria ser construída em torno da raça pura ariana. A sociedade comunista futura em torno de um povo proletário purificado de toda a escória burguesa. O remodelamento dessas duas sociedades foi planejado do mesmo modo. Portanto, é falso pretender que o comunismo seja universalismo, já que uma parte da sociedade é declarada indigna de existir neste mundo. A diferença é que o nazismo fez um recorte por raça, já o comunismo fez um recorte por classes. O fechamento absoluto dos arquivos dos países comunistas, o controle total da imprensa, da mídia e de todas as saídas para o exterior, toda essa máquina de ocultar informações visava que não viesse à luz a verdade sobre os crimes. Não contentes em esconder seus delitos, os carrascos combateram por todos os meios aqueles que tentavam relatá-los. Como, por exemplo, Andrei Sakharov, que foi exilado em Gorky, e o general Piotr Grigorenko, que foi abandonado no hospital psiquiátrico, e Markov, que foi assassinado com um guarda-chuva envenenado. Diante de tal poder de intimidação e de ocultação, as próprias vítimas hesitavam em se manifestar, tornando-se incapazes de reintegrar a sociedade onde desfilavam seus delatores e carrascos. Quando não conseguiam manter a verdade escondida, a prática dos fuzilamentos, os campos de concentração, a fome imposta, os carrascos tramavam a justificação dos fatos, maquiando-os grosseiramente. Eles erigiram o terror como figura alegórica da revolução. Abre aspas. Quando se corta a floresta, as farpas voam.
Não se pode fazer um omelete sem quebrarem os ovos. Fecha aspas. Na China, o interno na concentração é denominado estudante. Ele deve estudar o pensamento justo do partido e reformar o seu próprio pensamento. Diante da propaganda comunista, o Ocidente mostrou-se duramente muito tempo de uma cegueira excepcional, mantida há tanto pela inocência em face de um sistema astuto, quanto pelo medo da potência soviética, e sem falar no cinismo dos políticos e dos interesseiros. Cegueira que foi fortalecida e legitimada por uma crença entre os comunistas ocidentais e os homens da esquerda, segundo a qual os países estavam construindo o socialismo. Eles alimentavam essa utopia com conflitos sociais e políticos, tornando-se para eles uma realidade cujo prestígio Simone Weil destacou, abre aspas, os trabalhadores revolucionários são felizes por terem um Estado por trás deles, um Estado que dá às suas ações uma legitimidade, uma realidade que somente o Estado pode conferir. Fecha aspas. O comunismo apresentava então sua face clara. Ele se declarava iluminado, inserido numa tradição de sonho da igualdade real e da felicidade para todos. Essa é a face luminosa que ocultava quase totalmente a face das trevas. A ignorância da dimensão criminosa do comunismo juntou-se à indiferença de nossos contemporâneos para com seus irmãos humanos. Não que o homem tenha o coração de pedra, pois em inúmeras situações limite, ele mostra fontes de solidariedade, de amizade e mesmo de amor. Entretanto, como destaca Tivetan Todorov, abre aspas, a memória de nossos lutos nos impede de percebermos o sofrimento dos outros, fecha aspas, e, terminada a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que povo europeu ou asiático não estava ocupado em curar as chagas de inúmeros lutos? Ainda hoje, o luto dessa ideia está longe de terminar. Seus símbolos, a bandeira vermelha, a internacional, o punho erguido, ressurgem por ocasião de todo movimento social importante. Che Guevara retorna à moda. Grupos declaradamente revolucionários permanecem ativos e se manifestam com toda a legalidade, tratando com desprezo a menor reflexão crítica sobre os crimes de seus predecessores e reiterando os velhos discursos de Lenin, de Trotsky ou de Mao. A participação dos comunistas da guerra e na vitória sobre o nazismo fez triunfar definitivamente a noção de antifascismo como critério de verdade da esquerda, e os comunistas se colocam como os melhores representantes e os melhores defensores desse antifascismo. O antifascismo tornou-se um rótulo definitivo para o comunismo. O fim da guerra não trouxe libertação aos poloneses. Nessa triste Europa Central, significou somente a troca de uma noite por outra, dos carrascos de Hitler pelos de Stalin. O mesmo cigarro aceso simplesmente mudava de mão e continuava a queimar a carne humana. A primeira grande virada do reconhecimento oficial dos crimes comunistas situa-se em 24 de fevereiro de 1956. Nessa noite, Nikita Khrushchev, o primeiro secretário, vem à tribuna do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Somente os delegados do Congresso estão presentes. Aterrorizados, eles escutam o primeiro secretário destruir metodicamente a imagem do pequeno pai dos povos de Stalin, que foi durante 30 anos o herói do comunismo mundial. Pela primeira vez, um dirigente comunista do mais alto escalão reconheceu oficialmente que o regime que tomara o poder em 1917 cometera uma deriva criminosa. Sua razão e seu principal objetivo era o de atribuir os crimes do comunismo somente a Stalin, circunscrevendo e extraindo o mal para poder salvar o regime. Também fazia parte de sua decisão a vontade de atacar o clã dos stalinistas que se opunham ao seu poder. Ele que havia sido durante anos o grande chefe da Ucrânia e, por isso mesmo, havia conduzido e acobertado gigantescas chacinas. Ainda assim, após a noite das confissões no 20º Congresso do Partido Comunista, Khrushchev enviou, no mesmo ano de 1956, uma frota de tanques soviéticos a Budapeste. Ao lado do precursor Khrushchev, os dirigentes do Partido Comunista não se persuadiram de imediato. Eles pareciam um tanto retardados. Foi necessário esperar 1979 para que o Partido Comunista Chinês mostrasse os grandes erros na política de Mao. Os vietnamitas somente abordaram essa questão à luz da condenação do genocídio perpetrado por Pol Pot. A vontade de testemunhar era tão forte nos sobreviventes dos massacres comunistas quanto nos sobreviventes dos massacres nazistas, mas eles foram muito pouco escutados, em particular na França.
Hoje, os arquivos confirmam a exatidão desses testemunhos e permitem ir muito mais adiante. Os arquivos internos do sistema de repressão da ex-União Soviética, das ex-democracias populares e do Camboja evidenciam uma realidade aterroradora. O caráter maciço e sistemático do terror que conduziu ao crime contra a humanidade. Chegou o momento de abordar de maneira científica, documentada por fatos incontestáveis e livre das implicações político-ideológicas que a sobrecarregavam, o lugar que ocupa o crime do sistema comunista. Procuramos utilizar procedimentos que respondam ao dever para com a história. Ora, a história do terror comunista tem uma versão hitlerista, como também as versões leninista e stalinista. A posição defensiva que consiste em reduzir a história do comunismo unicamente à sua dimensão nacional, social e cultural é insustentável. Sobretudo porque o fenômeno totalitário não se limitou à Europa e ao episódio soviético. Ela compreende também a China maoísta, a Coreia do Norte, o Camboja de Pol Pot. Cada comunismo nacional esteve ligado, por algum tipo de cordão umbilical, à matriz russa e soviética, o que também contribuiu para o progresso desse movimento mundial. Esta obra responde a um dever para com a memória. É uma obrigação moral honrar as memórias dos mortos, sobretudo quando são vítimas inocentes. A Alemanha reunificada oferece o exemplo mais surpreendente e milagroso da reconciliação nacional. Basta considerar o exemplo do desastre da Iugoslávia, a ex-Tchecoslováquia, que se tornou República Tcheca, e a Eslováquia. A Polônia e o Camboja, que chocam do mesmo modo com o tormento da memória e da história do comunismo. Nos lugares onde o comunismo continua no poder, os carrascos e seus herdeiros ou organizam uma degeneração sistemática ou até continuam a reivindicar o terror como modo de governo. O Papa Pio XI, pela Igreja Católica, com poucos dias de intervalo, condenou o nazismo e o comunismo. Ele afirma que Deus havia dotado o homem de prerrogativas, abre aspas, o direito à vida, à integridade do corpo e aos meios necessários da existência. Fecha aspas. Em 1931, na encíclica 40º ano, Pio XI havia escrito, abre aspas, o comunismo tem em seu ensinamento e em sua ação um duplo objetivo por meios violentos, uma luta de classes implacáveis e a desaparição completa da propriedade privada. Na perseguição desse objetivo, não há nada que o comunismo não ouse, nada que ele respeite. Nos lugares onde ele tomou poder, ele se mostra selvagem e desumano com tanta intensidade que temos dificuldade em crer nos terríveis massacres e nas ruínas por ele acumuladas nos imensos países na Europa Oriental e da Ásia. Fecha aspas. Esse nosso trabalho quer ser pioneiro e deseja inaugurar um vasto campo para a pesquisa e a reflexão. Empreendemos, assim, uma primeira verificação de um número máximo de fatos que deverá instigar, com o tempo, muitos outros trabalhos. Mas é preciso começar considerando apenas os fatos mais claros, mais incontestáveis e mais graves. Nosso trabalho contém muitas palavras e poucas imagens. Atingimos aqui um dos pontos sensíveis da ocultação dos crimes do comunismo. Dispomos somente de algumas fotos raras de arquivos sobre o Gulag ou os campos de concentração na China e no Tibete. Os vencedores de Nuremberg puderam fotografar e filmar os milhares de cadáveres do campo de Bergen-Belsen, onde também foram encontradas fotos tiradas pelos próprios carrascos, como aquela de um alemão abatendo com um tiro de fuzil a queima-roupa uma mulher com seu filho nos braços. No mundo do comunismo, o terror era organizado no mais estrito segredo. Que o leitor não se contente apenas com os documentos reunidos aqui. Que ele consagre o tempo necessário para tomar conhecimento, página por página, do calvário sofrido por milhões de pessoas. Que ele faça o esforço indispensável para compreender o que foi essa tragédia que vai continuar a marcar a história mundial por décadas vindouras. Então, a ele será apresentada a questão principal. Por que Lenin, Trotsky, Stalin e outros julgaram necessário exterminar todos aqueles que eram designados como inimigos? Tentamos responder a essa questão no fim deste livro.